Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou de volta, meu povo. Essa é a novidade. Depois de tanto tempo sumida aqui do canal, eu estou voltando. Peço, por favor, que tenham um pouquinho de paciência comigo, estou voltando aos poucos, mas em breve vocês vão me ver com mais frequência e vão começar a entender um pouco melhor tudo o que está acontecendo. Então, basicamente, esse vídeo é uma rápida introdução e também eu quero já trazer um tema para vocês, né? Depois de tanto tempo sem trazer tema para vídeo, hoje eu quero falar justamente sobre o tempo de Deus e principalmente sobre não entender o tempo de Deus. Talvez esse vídeo seja muito específico para algumas pessoas, talvez outras não entendam muito bem, mas se esse vídeo servir para uma pessoa pelo menos, já vai ter sido válido para mim. Então, basicamente contextualizando, o que seria esse tempo de Deus? O Senhor, ele tem propósitos nas nossas vidas, né, para todos nós. Isso não é uma exceção ou um privilégio de ninguém. O Senhor tem propósitos para a vida de cada um de nós. Só que para viver esses propósitos, nós precisamos passar por processos. E esses processos, muitas vezes, são bem mais difíceis e demorados do que a gente pensava ou do que nos ensinaram que seria. E principalmente se você viveu em ambientes em que te falaram muito sobre isso, ou que pessoas que falaram que viveram também esses processos, talvez você realmente não entenda a profundidade disso até você estar dentro de um. E justamente entender o tempo de Deus dentro de tudo isso é o maior desafio. Porque entender o motivo de estar passando por isso é uma coisa difícil, mas entender o tempo que isso demora para ser concluído é muito pior. E justamente por essa demora, justamente por não entender o propósito também, final de tudo, muitas vezes nós nos vemos em situações de rua sem saída, sabe? É assim que nós nos sentimos. Não necessariamente fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Nós nos vemos assim em ruas sem saídas, escuras e silenciosas, em que você se sente sozinho e até abandonado. E poucos sentimentos são mais desesperadores do que se sentir abandonado por Deus. Não que isso seja verdade, porque não é. O Senhor sempre está conosco, mesmo em meio ao seu silêncio. Mas é essa sensação que a gente sente, sabe? No nosso coração humano, no nosso coração falho e temeroso. Eu realmente não entendi muito bem o que fazer durante esse processo, qual era o propósito dele, qual deveria ser o meu posicionamento em tudo isso. E acabou me gerando um desgaste muito grande. E, no fim das contas, por não ver a resolução daquilo e o propósito daquilo, acabou me trazendo uma revolta. Infelizmente, esse é outro sentimento negativo que o processo pode trazer, revolta. Além de medo pelo silêncio, depois revolta por achar que o Senhor te decepcionou ou te abandonou em meio àquilo tudo. E essa revolta, ela pode te levar para caminhos muito perigosos. Essa revolta pode te distanciar de Deus. Essa revolta pode despertar em você um lado que você nem sabia que existia. Então, muito cuidado com a revolta no seu coração. Esse é um conselho que eu queria muito ter ouvido há muitos anos atrás, pois eu não sabia o potencial destrutivo que ela possui. Hoje, o meu conselho para você é que você tome cuidado com essa revolta, pois ela pode trazer consequências muito piores para sua vida do que você pode imaginar. Então, muitas vezes, o silêncio, ele não é um abandono de Deus. Ele é um dos seus mecanismos de proteção para nossa vida naquele momento, por mais que a gente não entenda. E como agir, né, nessa situação desesperadora? Ao meu ver, a melhor forma de lidar com tudo isso é se poupar ao máximo. Isso é uma coisa que a gente não escuta muito em lugar nenhum, praticamente. Principalmente em pregações, muitas vezes é muito difícil você ouvir um pregador falando se poupe, se preserve. Muito difícil você ouvir esse tipo de coisa, mas é o conselho que eu tenho pra te dar, porque eu queria muito ter ouvido isso antes. Se preserve ao máximo e se exponha ao mínimo possível. Em meio aos processos, nós não sabemos quando esse alívio, quando essa resposta, quando esse milagre vai acontecer. Então, se você não tem essa certeza, nós sabemos que ele virá, mas não sabemos quando, então se poupe ao máximo e se preserve. Se preserve. Preserve o seu psicológico, preserve o seu emocional, preserve a sua vida espiritual, preserve as pessoas que estão ao seu redor, seja cuidadoso, seja seletivo com isso, porque isso pode ser algo muito perigoso para sua vida, sabe? Tome cuidado em quem você vai confiar para abrir esses momentos que você está vivendo e se preserve. E por fim, eu acho que um dos principais conselhos é peça graça a Deus, peça graça ao Espírito Santo.
Não há amigo mais perfeito do que Ele. E mesmo em meio ao silêncio, que Ele possa estar ao seu lado, Ele continua do seu lado. E Ele pode, e Ele quer, e Ele vai cuidar de você. Então peça que Ele tenha graça, peça a graça de Deus sobre a sua vida e a misericórdia dEle, para que você tenha força para passar por essa situação, sem se afastar de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.